Você já jogou algum jogo de navegador ou um jogo de internet? São aqueles jogos, como o nome já diz, que você pode encontrá-los na internet. Eles são hospedados em sites, como por exemplo, Clique Jogos e Jogos Free, e tem também os Jogos 360. Provavelmente deve ter um outro que você se lembra, mas que eu não citei aqui. Esses jogos são bem simples, são produzidos com a tecnologia Flash, que não precisa de muito para criar os jogos, mas tem o seu charme. Os jogos têm uma pegada bem básica e geralmente são de cunho infantil, possuindo diversas categorias de games para você escolher. Você com certeza já deve ter jogado um desses jogos na sua infância. Esses jogos de navegador e os sites que os hospedam ainda são bem lembrados hoje em dia, alguns tendo uma base de fãs que jogam diariamente. E também existem alguns outros jogos desse tipo que foram perdidos ou apagados, ou que nem sequer chegaram a ver a luz do dia. E para ficar mais interessante, os jogos que eu vou falar por aqui são todos VRs, ou seja, feito aqui no nosso Brasil. Bom, o roteiro desse vídeo eu usei como base o site Lost Media Brasil. Vou deixar o link aí na descrição para vocês darem uma olhada depois. E antes de começarmos o vídeo, peço para que vocês deixem o seu like nesse início, para estar ajudando na divulgação do nosso conteúdo. Então, sem mais enrolação, sejam muito bem-vindos ao canal Consp e vamos para o vídeo. E o nosso primeiro game a aparecer nessa lista é o jogo Cosmopax. É um jogo de browser que surgiu na internet pelas mãos da Webforce e construído sobre o portal da UOL, e foi inspirado no desenho brasileiro Pixcodelix, que passava em meados de 2005 na Cartoon Network. A premissa do game é bem ambiciosa, inspirado nos jogos que faziam sucesso naquela época, como por exemplo Clube Penguin e Habbo Hotel, contendo cheio de mundos secretos que você podia personalizar seus personagens para se relacionar com outros habitantes desses diversos mundos. Todos os personagens são feitos de números, letras e símbolos e caracteres de computador. Esse jogo envelheceu bem mal. Esses personagens parecem que foram desenhados por uma criança. O jogo parecia ser bem datado mesmo. Em 2013 houve uma atualização em Cosmopax, em que, ao acessar o site, aparecia a seguinte mensagem: Cosmopax está sendo atacada por extraterrestres. Proteja-se e volte mais tarde. A mensagem costumava ser exibida em atualizações e em manutenções do jogo, mas após isso, os servidores foram definitivamente desativados. O motivo? Não sabemos, mas deve ser pelo baixo índice de jogadores em 2013. No YouTube existem algumas gameplays das pessoas jogando. Esses vídeos são bem antigos, tipo uns 13 a 10 anos atrás. E se você quiser mais informações do game, eu recomendo esse vídeo aqui, do canal Cantinho do Humilde, que fez um vídeo bem legal falando sobre esse jogo, que ele jogava na época. Dino City foi um jogo produzido pela empresa Zombie Studio, em parceria com a Danoninho, em 2012. O jogo podia ser jogado no site oficial da marca. O jogo era baseado em games como SimCity e RollerQuest. No jogo, você podia fazer a sua própria cidade, comprar casas, prédios e estabelecimentos. Mas em algum momento de 2016, se o jogo fosse acessado, aparecia a mensagem dizendo: algo novo está chegando, estamos trabalhando no site. Em cerca de 3 meses, em novembro de 2016, o site voltou, mas no entanto não havia mais o jogo do Dino City. O jogo tinha sido salvo no Wayback Machine, que é um site dedicado a salvar sites antigos para que você possa acessá-los hoje em dia. Mas para jogar qualquer jogo no site era preciso criar uma conta, o que fez o Wayback Machine não salvar o jogo. Algumas imagens do jogo podem ser encontradas na internet. Infelizmente, não temos mais informações sobre o jogo. O que existe são só imagens. Nem mesmo as gameplays do jogo podem ser encontradas. Então, se você se lembra e se já jogou o jogo na época, comente aí. Game Volare foi um jogo em Flash para Facebook. Foi feito pela marca de micro-ônibus Volare e lançado em novembro de 2013. No jogo, o internauta dirige um Volare WL virtual pelas vias de uma cidade, pegando passageiros e desviando dos outros automóveis. A proposta do game é que os participantes cumpram um percurso estabelecido
e somem tempo e pontos. O jogador é o motorista do Volare WL e tem como desafio dirigir de maneira segura, desviando dos outros automóveis e colocar o maior número de passageiros. O participante atinge a maior pontuação quanto mais distância percorrer com o veículo pela cidade. Para cada amigo que embarca no ônibus, ganha bônus de 10 segundos no tempo. E também estão espalhados pelo trajeto turbos, que proporcionam uma maior velocidade ao Volare. No final do jogo, todos os participantes poderão imprimir um Papercraft, que é uma miniatura do Volare WL. O jogo não está mais disponível no Facebook, apenas algumas screenshots do jogo poderão ser encontradas. E também tem algumas publicações no Facebook relacionadas ao jogo, que podem até ser acessadas, mas não existe nenhum vídeo do jogo na internet. E existe uma matéria jornalística falando sobre o jogo na época. Cartoon Extreme Kart Race foi um jogo de MMO de corrida para computadores brasileiros, desenvolvido pela Gunsoft Brasil, que nunca foi lançado. Seria o primeiro jogo de corrida online brasileiro. O jogo provavelmente tinha inspirações em Mario Kart. No game você podia escolher entre 4 personagens, que são Momo, Mona, Vlad e Rox, que podem ser personalizados com macacões, luvas, capacetes, viseiras e outros acessórios. O jogo tinha 16 pistas de temas variados, como cidades inspiradas em cenários brasileiros, como São Paulo e a Floresta Amazônica, Castelo de Vampiros, Mundo de Gelo e Montanha dos Lobisomens. As modalidades passam modos de combate, corrida e quebra de recorde, utilizando nitros para ganhar mais velocidade ou fazer drift nas curvas. Isso sem falar nos itens especiais, como a Nana Banana, para fazer o kart de trás de você perder o controle por alguns instantes, e a Alma Penada, que diminui a velocidade do primeiro colocado. Também haviam itens usados na forma de combate, como o Morcel e o Boomerang. O jogo era grátis, porém também era possível adquirir itens na loja da Gunsoft. Houveram testes em Closed Beta de maio a 22 de novembro de 2007. Em 9 de janeiro de 2008 foi anunciada uma mudança na equipe do jogo e também novos testes para maio e junho de 2008, porém nunca aconteceram. No dia 19 de agosto de 2008 foi anunciada uma paralisação do projeto por um tempo indeterminado, tendo sido a sua última atualização no site, que ficou fora do ar em 13 de janeiro de 2010, juntamente com o fim da Gunsoft Brasil. Não existem mais vídeos do jogo, apenas 2 imagens da gameplay e uma do menu e uma imagem promocional. No site do jogo haviam vídeos e mais imagens, porém o Wayback Machine não os salvou. Infelizmente a gente não tem nenhuma gameplay do jogo. Legítima Defesa foi um jogo Project Game de Flash criado por Wallace Moraes em 2011. O jogo foi inspirado no caso que aconteceu no Rio Grande do Sul, onde um motorista atropelou um grupo de ciclistas que estavam participando de um protesto para pedir mais bicicletas na cidade. O título do jogo faz referência ao caso. A gameplay consiste em desviar de postes, bicicleta e dos próprios ciclistas. O Clique Jogos disponibilizava esse jogo no seu site desde o seu lançamento, mas o arquivo .swf, que é um arquivo necessário para rodar o jogo, estava corrompido, pois se originava do site oficial do Wallace. No dia 4 de novembro de 2021, o jogo acabou sendo encontrado por uma pessoa do server Flashpoint, chamada de Leo V, a partir da captura de um outro site no Wayback Machine. O jogo pode ser jogado no Internet Archive. O mais bizarro é que eu não encontrei nenhuma gameplay do jogo, e eu também não vou baixar o game. Mas se você quiser jogar esse jogo, vou deixar o link na descrição para você jogar e depois você vir aqui nos comentários e nos dizer como foi. Migux foi um jogo eletrônico online brasileiro, ao estilo multijogador em rede social e comunidade em massa, voltado para crianças e adolescentes. Foi desenvolvido pela Branca Leone no ano de 2007 e lançado no dia 7 de julho do mesmo ano e fechado no dia 8 de janeiro de 2008. O videojogo acabou sendo encerrado em 2012 pela perda de usuários cadastrados e problemas financeiros. O jogo se passava em um ambiente submarino e tinha uma proposta educativa, além de ajudar crianças a adquirirem consciência ambiental. O jogo também tinha a mesma proposta de outro item citado anteriormente, o Cosmopax. Em
Em 2020, a página do Twitter MiguxBR anunciou que estão refazendo o jogo com uma versão antecipada, lançado em 2021. O jogo ainda continua em processo de desenvolvimento. Como já foi dito, o jogo original não está mais disponível em lugar algum. Restam apenas algumas imagens e um trailer e algumas gameplays. E hoje em dia, que já estamos em 2025, parece que o jogo pode ser jogado. Existe até um server no Discord do game. Vou deixar o link na descrição para vocês darem uma olhada depois. E vocês, se lembram do Migux? Mundo do Sítio foi um site lançado em 2011 pela Globo Marcas e a editora Globo, desenvolvido pela Star, que oferecia mais de 30 jogos e atividades para crianças de 5 a 10 anos de idade, proporcionando uma forma divertida de aprender. O espaço, inspirado no sucesso infantil de Monteiro Lobato, possuía aplicativos como a criação de avatares no Facebook, estante virtual e o Museu do Lobato. O site acabou em 27 de fevereiro de 2015, porque a Globo estava preferindo investir em outros públicos. Segundo a própria, as crianças já não possuem programas na televisão e entretenimentos na internet. O jogo tinha inspirações no game Clube Penguin, que são bem parecidos, e no YouTube existem algumas gameplays do jogo. O Segredo dos Vales Mágicos foi um jogo promocional para navegadores da Del Valle, sim, aquela marca de suco, com o objetivo de divulgar o seu famoso suco capo. O jogo foi desenvolvido pelos estúdios Aquiris, com storytelling produzidos pelos Os Alquimistas em 2012. O jogo foi criado para que os sucos capo não tivessem uma imagem tão ruim entre os pais, já que o suco não é saudável. Por isso, era incentivado que os pais jogassem com os filhos. Tanto é que os personagens jogáveis são uma família. O jogo era bem no estilo puzzle. Você tinha que resolver os desafios em cada fase para avançar no game. E em cada missão você podia controlar um membro da família, que eram compostas por Nolly, Beatriz e Sam. O game não está mais disponível, restando apenas imagens, comerciais e a sua trilha sonora. Até um trailer do game foi exibido na BGS em 2012. Bom, para um game feito para o público infantil e lançado por uma marca de suco, até que esse game parecia ser bem legal. E se você se lembra desse jogo, fala aí nos comentários. Steve Magal, Punhos da Verdade Brutal, foi um jogo de navegador desenvolvido pela Big Green Pillows Studio e publicado pela Cartoon Network exclusivamente para o Brasil, por meio do seu site, via evento, no dia 5 de outubro de 2016. O jogo era sobre o personagem Steve Magal, do desenho animado brasileiro Irmão do Jorel. A história conta que o Steve acabou tendo sua namorada sequestrada por um funcionário da Shotness e Shotness, assim tendo que salvá-la. O game ficou disponível até 2018, sendo removido após uma atualização no site da Cartoon Network Brasil, onde diversos jogos antigos e jogos brasileiros foram retirados do site. Apenas algumas gameplays e imagens do jogo estão disponíveis. Esse jogo parece ser bem interessante mesmo. Os visuais são bem bonitos. Gosto muito desse estilo de jogos retrô. É uma pena que não tem mais como jogar, né? Espero que um dia ele reapareça por aí. The Dark Temptation Game Saga foi um jogo desenvolvido pela Aquiris Game Studio em Unity, que é uma engine para fazer jogos. O jogo foi lançado em abril de 2008, como uma forma de promover o desodorante com aroma de chocolate, o Dark Temptation, da marca Axe. O game fazia parte de uma campanha de marketing da Axe, montada pela empresa Cubo CC, para promover o seu desodorante com aroma de chocolate. A campanha também envolvia comerciais na televisão e modelos de lingerie, que foram usadas como base para as mulheres do jogo, cercando o homem de chocolate ou comendo partes do seu corpo em sacadas de São Paulo. Para você que não se lembra, na TV passava um comercial que também era da Axe, de um homem chocolate. Todas as mulheres eram atraídas por ele. Esse comercial era uma coisa bem estranha de se assistir
e com um teor meio sexual. E você se lembra desse comercial? Bom, voltando ao jogo, os líderes da pontuação no ranking semanais do jogo recebiam prêmios como kits de produtos da Axe, pôsteres, camisetas e bonés do jogo, autografado pelos artistas Will Murray e Guilherme Marconi. O líder do ranking ao final da promoção em agosto de 2008 recebia uma máquina de fliperama com o Dark Temptation e outros jogos instalados. No game, se você usar o código 293EFCT, deixavam todas as mulheres apenas de lingerie no jogo, que é algo bem estranho, e se o jogo fosse lançado hoje em dia, com certeza seria cancelado por isso. O jogo foi muito elogiado pela criatividade e chegou a concorrer no Festival de Cannes Lions de 2008, que é um festival dedicado a dar prêmios de melhor publicidade criativa, e ganhou dentro da categoria de jogos digitais. Também ganhou 2 páginas dedicadas à revista PlayStation, número 113, em junho de 2008, da editora Europa. O jogo ficou no ar até meados de 2010, apesar da promoção ter se encerrado em agosto de 2008, restaram apenas gameplays e imagens. Mano, esse jogo parece ser bem interessante. Pelo que eu vi da gameplay, era basicamente assim: você jogava com um homem chocolate e tinha que escapar das mulheres que o perseguiam. Tipo como você tivesse que escapar de zumbis, e elas arrancavam partes do seu corpo que eram feitos de chocolate. Acho que o que mais se destaca desse jogo são as publicidades que fizeram em torno do game. E também os prêmios, né? Quem não quer ganhar um fliperama com um monte de jogos? Turma da Mônica, a Festa Assombrada. Foi um jogo rítmico de plataforma da Turma da Mônica, feito na Unity Engine e publicada pela Cartoon Network em 2016. O jogo era sobre a Mônica e seus amigos indo para a festa errada. Logo depois, eles se perderam, descobrindo que a casa era mal assombrada, e assim iniciando todo o jogo. A jogabilidade foi baseada em mapas feitos de forma processual, e com o jogador tendo que clicar nas teclas de acordo com o BPM da música para poder se movimentar, ficando cada vez mais difícil conforme as fases. O jogo ficou disponível até 2018, mas após uma atualização no site da Cartoon Network Brasil, muitos jogos antigos foram retirados do site, principalmente os jogos brasileiros. Apenas algumas gameplays e imagens do jogo estão disponíveis. A sua trilha sonora ficou a cargo da empresa chamada de Red Noise Music. A trilha sonora e os efeitos sonoros foram postados tanto no SoundCloud quanto no YouTube. E outra coisa, é que eu achei a ideia do game bastante parecida com aquele jogo Friday Night Funk, envolvendo música, né? E eu acho que deveriam investir mais em games da Turma da Mônica. E ainda falando sobre a Turma da Mônica, vamos falar sobre esse jogo, Turma do Chico Bento. Foi um jogo de Facebook e Orkut, produzido pela empresa brasileira de jogos Insólita Studios, que agora se chama Webcore Games, e publicada pela Level Up, em parceria com o Maurício de Souza Produções. A Turma do Chico Bento foi lançado oficialmente em outubro de 2012 e em junho de 2013, quando parou de receber atualizações em eventos. Mas o mantiveram no ar ainda por 6 meses, fechando apenas em 3 de 1 de 2014. O jogo alcançou a marca de 750 mil usuários em 3 meses, mas depois do seu lançamento, no total, tinham mais de 4 milhões de jogadores. O jogo ganhou na categoria Brazilian Game, na 9ª edição do Game World Trophy, em 2013. Como a empresa Level Up não arrecadou dinheiro suficiente para a manutenção do jogo, parou de atualizá-lo em 11 de 7 de 2013 e também removeu as microtransações, a moeda do jogo que se chamava contos, que o monetizavam. A gameplay do jogo era um estilo fazendinha, onde você era um personagem que se mudou para a Vila Abobrinha e tinha que cuidar do sítio de sua família, constantemente contracenando com os personagens originais. O jogador podia criar o seu próprio personagem, que se assemelhava aos de Maurício de Souza. Ele é single play, com a interação multiplayer, visto que o jogador pode visitar as fazendinhas dos seus amigos na rede social específica, que também jogam a Turma do Chico Bento.
mas não pode interagir diretamente com os mesmos. A sua trilha sonora foi composta pela banda 8-Bit Trio, do músico Lucas Lima. O jogo original não está mais disponível em lugar algum. Restam apenas algumas imagens, um trailer e uma gameplay da própria desenvolvedora. O máximo que temos é uma recriação feita por fãs, mas que está incompleta, com apenas o tutorial sendo jogável. No YouTube você pode encontrar algumas gameplays do jogo, que parecia ser bem interessante e simples, bem no estilo daqueles jogos onde você tinha que comprar casas, prédios e estabelecimentos, mas só que no contexto da fazenda. Agora você planta milho, batata e outras coisas. E você se lembra desse jogo? Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, e se você gostou do vídeo, peço a vocês um simples like, é de graça. Além disso, o YouTube vai recomendar o nosso vídeo para mais pessoas. Então, se você é novo por aqui, se inscreva-se no canal para estar recebendo mais conteúdos assim. Então, esse é o canal Consp e até mais.